Vamos para cá, vamos estar abençoando o irmão Sérgio, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos teu servo diante da tua presença, meu Pai, para que ele seja tomado agora, Senhor, com sabedoria pelo Espírito, e aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, que seja a tua verdade revelada, que seja os desejos do Senhor revelado e falado aos corações da igreja. Por isso nós o abençoamos, ó Pai, neste momento, que ele esteja fazendo uso da palavra para transmitir à igreja aquilo que está no coração do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Graças e paz, glória a Deus, Deus seja louvado pela sua vida. Graças e paz aos nossos irmãos que estão nos assistindo nessa hora, que vão nos assistir futuramente, né? Essa ferramenta poderosa que é a internet, que Deus tem nos concedido para esses dias. Amém, queridos? Glórias a Deus. Você está feliz na presença do Senhor? A Bíblia fala que na presença do Senhor há fartura de alegria. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Quando nós louvamos a Ele, nós nos tornamos o centro da habitação de Deus. A habitação de Deus era numa arca, era num tabernáculo. Hoje a habitação de Deus é eu e você, quando a gente se propõe a colocar a nossa vida em adoração, num projeto de adoração, todos os dias, todos os minutos da nossa vida, ainda que venha a tristeza, ainda que venha as situações difíceis, quando nós nos propomos a adorar, nós nos tornamos uma habitação poderosa do Senhor. É quando você sai daqui, é quando você vai trabalhar, você vai estudar, você se torna o local onde Deus está passando. Onde Deus está passando, você está passando, porque você se torna a habitação de Deus. Amém, queridos? Deus é poderoso. Eu queria trazer uma palavra que está registrada lá em Marcos. Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10, versículo a partir do 46. Nós vamos fazer uma leitura ao longo da palavra, bom? Mas eu quero ler apenas um versículo a princípio. Então, Marcos 10, abra no versículo 47. Nós vamos estar falando sobre um cego muito conhecido na Bíblia, o cego de Jericó. Amém, queridos? Vocês abriram a palavra do Senhor? Então diz assim, o versículo 47 de Marcos 10, na palavra do Senhor. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É o tema da nossa palavra nesta noite. Tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. Irmãos, nós vamos discorrer um pouco sobre essa palavra nesta noite. Eu quero que você abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para os nossos corações. Assim como Ele falou comigo, eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Eu queria que você me acompanhasse ao longo da leitura. Abra aí no versículo 46, diz assim: e foram para Jericó. Esse foram para Jericó é Jesus com seus discípulos, tá? Então você vai me acompanhar, você vai entender o que está acontecendo. Jesus está passando por Jericó, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Jesus era muito conhecido nesta época, já tinha operado milagres. Então, aonde Jesus passa, a multidão acompanha ele. Aonde Jesus vai, uma multidão o acompanha. Foi assim, ele aqui na terra, e é assim nos dias de hoje. Quando se fala o nome de Jesus, muitos creem, muitos acreditam, muita gente vem para ver o que está acontecendo.
Muita gente vem para saber o que está acontecendo ali naquela igreja, o que está acontecendo, que milagre que está acontecendo ali, que glória que está acontecendo naquele lugar. Então, na época de Jesus foi a mesma coisa. Mas eu queria falar um pouco sobre Bartimeu. A Bíblia, ela vai falar que ele era filho de Timeu, como nós acabamos de ler. Mas quem foi Timeu? Flávio Joséfo, que é um historiador, escritor da época, ele vai falar que Timeu, o pai de Bartimeu, era um general, foi um general, aposentado. Então ele era um general aposentado e que servia a Israel e era um comerciante. Então ele tinha comércio naquele lugar. E aí o que acontece? Com a chegada dos romanos, Timeu, ele perdeu, primeiro ele perde seu comércio, e ele perde, é caçada a sua aposentadoria. Isso é o escrito de historiadores. Bom, a Bíblia não fala isso, mas é o escrito de historiadores, como eu falei para vocês. Então, o pai de Bartimeu, ele era um homem que ficou revoltoso e até pela sua própria formação militar, ele acabou fazendo o quê? Liderando alguns movimentos. Ele lidera movimentos contra o Império Romano. E você brigar contra o Império Romano, você vai ter problema. Não é isso? Você vai ter problema. Então, o que acontece com Timeu? Timeu, ele foi perseguido, ele foi preso e ele foi morto. Ele foi perseguido, preso e morto. Mas acontece que o Império Romano, ele não deixa perder. Quando ele quer atingir alguém, ele não apenas atinge a honra daquela pessoa, ele quer atingir todos. Ele quer atingir todos para servir de exemplo. Então era muito comum, na época, quando você quando o Império Romano executava alguém, ou colocava uma pena imposta a alguém, era comum que a sua família, alguém da sua família também recebesse essa pena. Então diz o historiador que Bartimeu recebeu a pena de que os seus olhos fossem furados. Então ele perde a visão ali. Ele perde a visão como parte da pena e para servir de exemplo vivo, para servir como um exemplo vivo de que ninguém pode contra o Império Romano na época. Olha que coisa interessante. Mas se nós crermos que o pai de Bartimeu, que Timeu, foi um comandante, foi um homem que se revoltou com o Império Romano, ele conhecia, por ele ser militar, ele conhecia histórias de Israel, ele conhecia histórias do povo de Israel, e ele conhecia, vamos imaginar, que ele também conhecia as histórias do rei Davi. Amém? Vocês começam a entender? Glória a Deus. E então você imagina que Bartimeu, que a Bíblia chama de Bartimeu, que tem o nome de filho de Timeu. A gente não sabe se realmente era o nome dele. Então, eu creio que esse homem ensinou seu filho as histórias de Israel. As histórias de Israel. Então, eu imagino que Bartimeu foi ensinado sobre Davi. Agora imagina Timeu ensinando seu filho. Filho, existia um rei do povo de Israel, um menino pequeno, franzinho, que ninguém dava valor, e Deus o honrou para ser rei, porque Deus, ele olha o coração, ele olha o nosso coração. Ele não olha o tamanho da nossa força externa, talvez as nossas palavras, talvez os nossos dons, mas o Senhor, ele olha o nosso coração. Então, ele olhou o coração de Davi. Então, de 8 filhos, ele foi o escolhido para ser rei no lugar de Saul, que tinha sido desprezado pelo próprio Deus. Não é isso que diz a história? Então, imagina Timeu falando para o seu filho,
Este rei, ele estava num luxo tão grande, chegou uma hora que ele, e isso está registrado lá em 2 Samuel 7:1, a partir do primeiro versículo, este rei, Deus deu tudo a ele, inclusive, chegou uma hora do reinado dele que nenhum inimigo podia mais com ele, então Deus deu paz a ele em todo o reinado dele. Então, Davi estava no seu reino, no seu palácio luxuoso, e ele chega lá, e está registrado isso lá, como eu falei para vocês, segundo Samuel, ele chega e começa a pensar, como pode eu, sendo pecador, moro num luxo, moro num palácio tremendo desse aqui, e o Deus a quem eu sirvo mora num tabernáculo, mora numa tenda. A representação da glória de Deus, que era a Arca da Aliança, está habitando num tabernáculo. E isso Timeu está contando para o seu filho, para Bartimeu. E aí, meu filho, Deus, ele chega para Davi, né, usa o profeta, chega para Davi e fala, ó, Davi, meu servo, eu nunca pedi vocês uma casa. Eu nunca pedi vocês uma casa, sempre habitei no tabernáculo, né, a minha glória sempre habitou no tabernáculo. Mas eu estou feliz com o que você pensou de mim, ao meu respeito. Então você não vai construir uma casa para mim. O seu filho, por obediência à minha palavra, vai construir. Mas eu quero trazer, e aí nós vamos entrar na mensagem agora, eu quero trazer uma profecia para você, para o seu reinado, Davi. E qual era a profecia? De que o seu reino jamais deixará de ter um descendente. Que coisa tremenda! Seu reino, Davi, jamais terá descendente. E o seu reino, se você seguir as minhas palavras, o seu reino não terá fim. Olha aí, ó, não terá fim. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Que Bartimeu, ele sabia porque ele estava dizendo filho de Davi. Filho de Davi. Ele sabia que esse Davi, que esse filho de Davi, era o Messias que estava para vir. Ele era o Messias prometido. Era o Messias prometido pelo livro que nós acabamos de ler, né? Era o Messias prometido pelo Senhor, era o Messias prometido a Davi. Esse Messias, esse reino que jamais terá fim, vinha da descendência de Davi. E quando a gente lê lá o início de Mateus, a gente vai ver que realmente Jesus vem da genealogia de Davi, né? Mas não apenas da genealogia do sangue, mas de um trono de glória. Um trono de glória, um trono que jamais terá fim. Amém, irmãos? Mas, naquele momento, Bartimeu é um cego. Por quê? Porque ele perde a visão, ele perdeu tudo. Perdeu o pai, perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu tudo. Então, ele é um cego, ele é mendigo, ele depende de esmolas. Amém? Ou seja, esse homem tinha tudo para ser um homem revoltado com a situação da vida dele. Amém? Agora, assentado à beira do caminho, ele está marginalizado, vivendo à beira do caminho, à beira da morte, à beira, quem sabe, dos seus pecados, e muitas das vezes iludido com este mundo tenebroso, né? E mesmo tendo o conhecimento de que Jesus, que estava passando por aquele caminho, era o filho de Davi, era o filho de Deus, Bartimeu vivia na mendigância. Olha que coisa tremenda, né? Então, quanta gente não conhece e já ouviu falar de Jesus, mas está vivendo uma vida de escravidão, vivendo na cegueira espiritual, vivendo na mendigância espiritual desta vida. Quanta gente, quando a gente vai falar de Jesus para alguém, muita gente conhece, é muito difícil alguém dizer, eu nunca ouvi falar de Jesus, é muito difícil, irmãos. Então, porque existe uma mendigância espiritual, uma cegueira espiritual na nossa vida, na terra, em si na terra. Amém, irmãos? Versículo 48, diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino que este homem, ele poderia
de repente ter sido vencido pelo complexo de inferioridade, por ser cego naquele lugar, né? Você imagina, entenda aqui, você imagina que Jesus está passando juntamente com os seus discípulos, juntamente com a multidão, e tem muita gente gritando no meio do caminho, tem muita gente gritando, Jesus me cura! Você imagina quando Jesus passa, por onde Jesus passa, e você é templo do Espírito Santo de Deus, você é habitação do Senhor. Imagine por onde Jesus passa, as pessoas estão gritando, querendo cura, querendo tocar em Jesus, endemoniados estão sendo curados, os demônios gritando, sendo repreendidos, né? Aquela multidão cercando, e aquele homem está à beira do caminho gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão, ela não consegue entender que aquele homem precisa de uma cura. Aquela multidão que está com ele ali não consegue entender e manda ele calar a boca, cala sua boca. Você é cego, você é mendigo, sai daqui. Aquela multidão que está naquele lugar, ela é tão cega quanto Bartimeu. Ou quem sabe ela é mais cega, porque o único que grita naquele lugar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é Bartimeu. O conhecimento que ele tinha do Messias, que assumiria o trono de Davi, era muito grande. Então aquele homem, apesar da cegueira física dele, tinha mais visão do que aquela multidão que estava naquele lugar. Olha que coisa tremenda. Amém, queridos? Bartimeu, mesmo naquela situação, ele guarda em seu coração a certeza de que aquele da qual as profecias diziam estava agora passando na sua frente, estava agora diante dele. Sua cegueira não impede de ver pelos olhos espirituais quem é Jesus, o Nazareno, o príncipe da paz, o Jeová que cura. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Deus seja louvado neste lugar. Olha o que diz o versículo 49, e este versículo ele nos traz uma lição de esperança. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Parou Jesus. A Bíblia ela é muito enfática. Cada vírgula na palavra do Senhor tem um significado, né, para a gente poder meditar, para a gente poder entender. Então, parou Jesus. Eu entendo o seguinte, irmãos, que ao som do clamor que sai de um profundo coração, Jesus para o que está fazendo para poder te atender. Isso é maravilhoso, né? Quando a gente vai lá para Isaías 57, diz assim, ó, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Quando Bartimeu está gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritando, o povo dizendo, cale sua boca, de repente Jesus para, ele para tudo que está fazendo, a multidão para, e quando a multidão para, Jesus fala, chamai-o, e nesse momento a multidão começa a querer bajular Bartimeu. Olha que diferença. Um versículo atrás, a multidão está dizendo, cale sua boca, você é um cego, você é uma escória da sociedade. E agora a multidão está dizendo, ele te chama. Olha que coisa tremenda, irmão. Quando Jesus olha para você, diferente, quando Jesus para atender o seu clamor, as pessoas vão ver o que está acontecendo com você. As pessoas vão entender o que está acontecendo na tua vida, a mudança que está acontecendo na tua vida. Gostei muito da tua live lá sobre mudança de hábito, né? Então, as pessoas vão ver o que está acontecendo com você, ao som do seu clamor. Então, o que nós precisamos fazer nesses dias? Clamar a misericórdia do Senhor, clamar por misericórdia, antes mesmo de clamar por cura. Olha que coisa maravilhosa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao som do clamor que sai do fundo de um coração,
Jesus para tudo o que está fazendo para atender. Filho de Davi, clamou ele, tem misericórdia de mim. Em seu estado de miséria total, rejeição, com uma história de perda familiar desastrosa, como nós acabamos de falar, ele poderia ter gritado de forma diferente, como de repente, quem sabe, aquela multidão estava clamando, né? Então, ele, naquele estado de miséria, ele poderia clamar: ei, Jesus, me cura, eu preciso de cura, eu preciso que as minhas vistas voltem a ver. Mas não, olha que coisa maravilhosa, ele clama por misericórdia. É diferente, irmãos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama por misericórdia. Aquele homem sabia que a alma dele precisava encontrar as misericórdias do Senhor que duram para sempre. Quem sabe aquele homem, quem sabe o pai de Bartimeu não leu o livro de Lamentações para ele, não sei, né? Que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. E continua dizendo: grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quando ele está dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo: eu espero em ti. Eu só tenho o Senhor, a minha esperança é o Senhor. A multidão não quer que eu chegue até o Senhor. E quem é essa multidão? São os nossos problemas, são os nossos pecados, são as nossas dificuldades, é o Estado, é o governo, é todo mundo querendo te separar do caminho por onde Jesus está passando. Mas a palavra que eu tenho para você nesta noite, para nós que estamos aqui, para você que está nos ouvindo, é que a nossa porção é o Senhor, que a fidelidade do Senhor é grande e que essas misericórdias elas não têm fim, elas se renovam todos os dias. É tempo de nós clamarmos a Ele, é tempo de gritarmos, suplicarmos por misericórdia, porque certamente a cura virá, irmão, na sua casa, a cura virá na minha casa. Glórias a Deus, Deus seja louvado. Coloque a sua esperança no Senhor, Ele ouve o seu clamor. Talvez nós, quem sabe você não teve um pai que te contasse uma história sobre Jesus, mas o Senhor te convida a ser seu pai neste lugar, para que Ele, a partir de agora, possa contar coisas grandes na sua vida. Amém, irmãos? Deus seja louvado. O histórico familiar não importa mais. Não importa mais o quanto você perdeu até hoje. O importa é o daqui para frente. O importa é o seu clamor. O importa é o que Jesus quer fazer na sua vida. O importa é o que Ele quer parar no caminho para poder te ouvir, mesmo que a sua cegueira espiritual seja grande, mesmo que a sua mendigância espiritual seja grande, seja tamanha, o Senhor quer nos ouvir nesta noite. Amém, queridos? Deus seja louvado. Grande é o nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Glórias a Deus. Versículo 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Para que uma pessoa pudesse mendigar no Império Romano, era necessário uma autorização do Império Romano. Que autorização é essa? Essa autorização ela vem através de uma capa. Então, essa capa que a Bíblia está dizendo aqui, que Bartimeu está usando, ela vem escrito nas suas costas. Quando a pessoa colocava a capa, nas suas costas aqui, vinha escrito em latim a seguinte frase. A seguinte frase vinha escrita em latim: este homem é um miserável, mendigo, vive de esmolas. Essa capa, autorizada pelo Império Romano, permitia com que aquele cego, mendigo, pudesse receber esmolas do povo. Amém, queridos? Então ele poderia pedir esmolas. A capa de Bartimeu, ela representa a dependência do Império Romano. A capa de Bartimeu
representa que ele dependia do Império Romano. A capa representa viver na dependência das trevas, porque o Império Romano praticava trevas naquele lugar. Então, quando Bartimeu está de capa, ele está sujeito à dependência do Império Romano, ele está sujeito às trevas. Você está entendendo, irmãos? Viver na escravidão de uma esmola, viver na escravidão de um prato de lentilhas, essa era a vida daquele homem. A capa que o mundo muitas das vezes quer colocar em nós, ela representa angústia, ela representa tristeza, decepção ou morte. E eu pergunto você, qual tem sido a sua capa? Será que nós estamos vivendo de capa? Será que a gente olha para nós, a gente consegue analisar em nós e vermos algum tipo de capa que o Senhor quer que nós tiremos? Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando ele deixa a sua capa, então olha o que nós lemos: lançando de si a capa. Ele lançou a capa fora. Olha que coisa tremenda. Quando ele deixa a sua capa, ele está dizendo que não quer viver mais na dependência de Roma. Ele agora assume uma total dependência de Jesus. Naquele momento que ele deixa a sua capa, ele está dizendo para Jesus: Jesus, a partir de agora eu quero uma nova vida. A partir de agora eu não dependo mais do Império Romano. Eu dependo do Senhor. Eu ainda não sei o que eu vou receber. Olha que coisa tremenda. Apenas o chamado, irmão, apenas o chamado de Jesus fez com que aquele homem deixasse sua capa. Quando Jesus nos chama, quando você que está nos ouvindo aí, você é chamado pelo Senhor através de alguém da igreja, através de um colega de trabalho, de escola, não importa. Quando você é convidado para Jesus, é o próprio Jesus que está te chamando. Quando alguém te convida, é o próprio Jesus. Naquele momento ele deixa a sua capa, né? Então, apenas ao chamado do mestre, a capa dele caiu. Ele larga a sua capa. Que coisa maravilhosa. Deixar a capa é deixar a velha, a velha natureza, é deixar a velha vida. Deixar a capa é assumir a natureza de Cristo em nós. Deixar a capa é assumir uma nova, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Eis que tudo se faz novo nas nossas vidas. Quando eu e você deixamos a capa, estamos indo ao encontro de salvação. Aquele homem teve um encontro com Jesus de salvação. O versículo 51 diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. E a pergunta que Jesus está nos dizendo nesta noite é: o que você quer de volta? Talvez você não está cego fisicamente, mas talvez as suas escamas espirituais precisam se cair. Talvez eu e você precisamos de esperança. Talvez eu e você precisamos de Jesus para que nós possamos perdoar, né? Perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que tirou, quem sabe, a vida de alguém, né, que você amava. O Senhor nos cura, irmão. Um encontro com Jesus nos traz cura, né? Então o Senhor está nos perguntando: o que quer? O que você quer de volta? O que você quer? Você quer ter de volta uma vida de santidade? Quem sabe você viveu em santidade na presença do Senhor, mas hoje não consegue mais. Então o Senhor está nos perguntando nesta noite: o que queres que eu te faça? O que quer, Sérgio, que o Senhor te faça nesta noite? Tenha um encontro comigo, busque a minha presença, busque a minha face, né? Entenda que eu sou o Messias prometido. Entenda que só eu posso mudar a sua história, a sua vida. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Amém, queridos? E ele continua dizendo, no versículo 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Antes da cura vem salvação.
Tem muita gente buscando o Senhor por causa de cura, mas Ele está mais interessado em te salvar. A cura pode acontecer na sua vida, amém? A cura pode acontecer na minha vida, mas o mais importante para Jesus, porque toda vez que Ele curava alguém, Ele não falava, tua fé te curou, Ele falava, tua fé te salvou. A tua fé te salvou, porque o mais importante para Jesus é a nossa salvação. Antes da cura vem salvação. Todas as vezes que Jesus curava, Ele proferia anti-salvação, porque todas as vezes que tem salvação, você se torna um discípulo e o segue por toda a vida. Amém, queridos? Então é tempo de nós buscarmos um encontro com Jesus, porque Ele quer nos restaurar, Ele quer tirar a nossa cegueira espiritual, Ele quer transformar a nossa maneira de olhar as coisas e fazer de nós instrumentos na mão dEle, não mais miseráveis, não mais com uma capa de pecado, não mais com uma capa de submissão às trevas, mas sem capa na presença dEle, com liberdade na presença dEle. Amém? Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, que nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Filho de Deus. Amém, querido?